Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Gleiser Oliveira, seja bem-vindo ao canal Catavento de Pedra e também pela sua SP Mais FM 87,7 MHz. Pura energia é mais paulista. É isso aí, né, galera? A gente vendo aqui nesse dia 26 de novembro de 2024, são 22 horas e 57 minutos. Essa é a data e horário da gravação. Eu estava um tanto quanto ocupado e a gente vai vendo os acontecimentos, né? A gente está tentando se desviar dos fatos, mas não dá, né? Agora o assunto do momento é: Bolsonaro vai para prisão ou não vai? Vai ser preso ou não vai? Os caras fizeram lá a minuta do golpe e viram que é tudo palhaçada, que aí tinha até militares que estavam a favor, né, de ir para cima e pegar todo mundo, né? Pegar lá o Luiz Inácio, o Alexandre de Moraes, pegar tudo e aplicar realmente um golpe de Estado, mas o Bolsonaro, ele declinou, ele acabou não fazendo isso. Não falo isso aqui para defender o Bolsonaro, né, porque eu também estou muito puto, eu estou há muitos dias puto também com o Bolsonaro, porque eu fico pensando muito mais, não estou pensando no Bolsonaro em si, eu estou pensando nas pessoas que estão presas lá na Papuda, as pessoas que estão presas, estão perdendo suas vidas, né? Porque não é só cancelar o CPF, mas elas estão perdendo suas vidas, suas famílias, vão passar mais um Natal longe de suas famílias, não vão mais ter aquela sua rotina de trabalho, de vida, de família em si, e as pessoas sofrendo, né? Mas eu venho assistindo nesses últimos dias o canal Vista Pátria. Eu assistia às vezes, algumas vezes eu via. Como você sabe, a Débora, ela é esposa do Alan Frutuoso, e o Alan Frutuoso, ele acabou sendo preso, não pelo 8 de janeiro, né, mas por ser alvo de perseguições aí do Alexandre de Moraes. Hoje o Alan Frutuoso não está preso, mas ele está proibido de usar as redes sociais, então a Débora, esposa dele, apresenta os programas e ainda tem que responder para patrocinador, que acaba investindo lá no programa, faz as propagandas todas, mas o Alan Frutuoso, ele não pode entrar em redes sociais, senão ele volta para a prisão. E a gente vê a Débora, a esposa dele, com sangue nos olhos, porque o Bolsonaro, há quem defenda, há quem acuse, há quem o culpe. Eu sou um misto dos dois, né, porque quando eu vejo as pessoas presas ali na Papuda e na Colmeia, porque estavam lá acreditando no Bolsonaro, acreditando que ele fosse tomar uma atitude, que ia virar o guidão da bicicleta e ia fazer acontecer, e as pessoas foram lá para as portas dos quartéis lá em Brasília, pessoas que foram lá orar, rezar, e claro que teve muita gente que invadiu os prédios públicos lá, muita gente promoveu vandalismo, mas foram os tais dos infiltrados que, além de invadir os prédios públicos, promoveram quebra-quebra, e depois você vê vídeos, né, dos baderneiros, os que quebraram as coisas, saindo por um outro canto, saindo por um túnel, porque ali o prédio ali do Senado, o prédio da Constituinte, ali, o prédio dos deputados e o STF tem muitos túneis, onde no momento que precisar fugir, eles fogem debaixo da terra. Mas aí as pessoas que promoveram realmente os quebra-quebra, eles foram separados, e as pessoas que apenas entraram nesses prédios públicos, elas foram punidas, elas estão presas. Ainda há milhares presos ali. Se não tiver milhares, tem centenas e centenas, mais de 750 pessoas ainda presas e outras já condenadas. Inclusive aquela moça que escreveu numa estátua em batom, né? Perdeu uma fala do ministro Luiz Roberto Barroso. E hoje ela está punida, está sem os 2 filhos, e essas pessoas perderam suas perspectivas. Lembrando do Clezão, que o Clezão tinha comorbidades, tinha uma série de doenças e comorbidade. O Clezão, ele acabou falecendo na prisão, né? E eu acredito que tenha mais gente que tenha falecido na prisão. Muita gente aí que está pensando em se autodesviver. E isso é uma coisa muito triste, porque é o exemplo de justiça, né? O Alexandre de Moraes, ele é a vítima,
ele é o acusador, ele é o que julga, ele é o que prende e tudo mais, né? Isso não é permitido em júri nenhum, de nenhum lugar do mundo. Se a pessoa é vítima, mesmo sendo juiz, não é ela que julga, não é ela que condena. Mas no Brasil pode-se fazer tudo. No Brasil, a cachoeira sobe, o saci cobra escanteio, o poste mija no cachorro e a galinha cisca pra frente. É típico de um país de bosta como o nosso. O Brasil é um país de bosta, o Brasil é um retrocesso, o Brasil é um lixo, porque tudo que você acredita que vai dar certo dá errado e nada aqui no Brasil funciona como deveria entrar, como deveria ser. E a Débora, eu não a culpo dela estar em cada vídeo, né, acusando o Bolsonaro, chamando ele de covarde, chamando ele de frouxo e tudo mais. Eu não a acuso porque em certos pontos eu ainda concordo com ela. E eu entendo que ela está cada vez mais revoltada porque a vida pode estar ainda mais difícil sem o marido poder ajudá-la. Apesar do marido não estar preso, ele tem uma série de regras para cumprir. Se ele descumprir uma única regra, ele volta para a cadeia. Então ele não pode fazer muita coisa para ajudar a sua família. Então a Débora, ela deve estar, a Débora, mulher do Alan Frutuoso, ela deve estar extremamente sobrecarregada e tá vendo sangue nos olhos contra o Jair Messias Bolsonaro. Se eu tivesse algum parente preso que tivesse lá na porta dos quartéis e de repente tivesse preso, eu também estaria culpando o Jair Bolsonaro. Por outro lado, né, a gente vê que a direita ela se parece muito com a esquerda, né? Porque a esquerda, para defender o Lula, nossa senhora, com unhas e dentes. E a direita também tem gente que defende o Jair Bolsonaro com unhas e dentes, como se ele fosse uma pessoa que nunca errasse, né? Como disse ali um certo cientista político aqui da minha região, ele mora numa cidade aqui da minha região, ele fala que o Bolsonaro, né, tem um cientista político aí, um que grita, esbraveja, chama os outros de retardado, né, todo mundo que discorda dele, ele fala que está desrespeitando, ele fala que o Bolsonaro é um homem escolhido por Deus e que o Bolsonaro e os filhos dele são perfeitos. Aí não, né, meu filho? Aí não. Eu admirava esse sujeito falei, pô, esse cara é inteligente pra caramba, né? Mas não é não. Né? O cara escreveu mais de 20 livros, mas ninguém leu. Né? Escrever livros não quer dizer que você seja um sujeito inteligente também, se você não consegue nem mesmo debater com quem discorda de você, né? Então, esse homem, esse cientista político aí, ele fala que a verdadeira religião é a Igreja Católica, que ele chama de a Santa Igreja Católica, quer dizer que as outras religiões para ele não são religiões. Ele andou falando mal aí do Chico Xavier, ele andou falando mal da doutrina espírita, isso aí ofende muito as pessoas. Então, não precisa ofender as pessoas só porque elas pensam diferente de você. Eu aqui no meu canal aqui, eu defendo a ferrovia, eu defendo uma melhor qualidade do transporte em massa, seja trem, seja ônibus, seja metrô, mas tem gente que não tá nem aí, tem gente que acha que é besteira. Eu vou fazer o quê? A pessoa acha que isso aí é besteira. Eu não posso forçar a pessoa a pensar que isso é bom, a pensar que isso é maravilhoso, a pensar que isso é essencial para as pessoas. Tem gente que acha que é uma porcaria, acha que é uma perda de tempo. Eu vou fazer o quê? Eu não posso ficar brigando. E outra também, né? Não é porque eu defendo a ferrovia, não é porque eu defendo a volta dos trens e passageiros no estado de São Paulo e no Brasil, que agora eu vou atacar todo mundo que tem carro, todo mundo, né, que tem aí o seu próprio transporte, seu carro, sua moto, enfim, né? Ou vou atacar todo mundo que não liga para a ferrovia. Vou ficar chamando as pessoas de retardado, né? Esse cientista político aí, outro dia ele chamou as pessoas, além de chamar de retardado, falou que as pessoas pareciam crianças de uma entidade que cuida de crianças excepcionais com síndrome de Down. Chamou isso aí. Essa entidade, quando viu o vídeo, processou esse cientista político. E processou com gosto mesmo, e eu acho que devia processar mesmo. Porque onde já se viu, né? Querer ofender uma pessoa, querer ofender as pessoas através dessa síndrome, né? A pessoa que tem síndrome de Down, que é a mesma coisa que tirar sarro, fazer piada com uma pessoa que tem síndrome de Down.
Não se faz piada com isso. Você não concorda, respeite a pessoa, respeite as pessoas também que tenham síndrome de Down, as pessoas que têm atraso mental, né? Respeite essas pessoas, não fique chamando essas pessoas de retardados ou de criança que tem síndrome de Down. Então, a gente tem que aprender a dosar as coisas. A esquerda tem os fanáticos, a direita tem seus fanáticos, e para muitos você tenta explicar, olha, o Bolsonaro pisou na bola, o Bolsonaro pisou na bola por isso, por aquilo outro, e tem gente que defende, né? Tem gente que falei, pô, mas ele não sabia, coisa assim, mas como assim não sabia, meu? A gente tem pouco, a gente aqui, né, na nossa casa, a gente tem pouco conhecimento da política, a gente tem pouco conhecimento do que acontece nos bastidores da política. Mas eles que estão na política, eles sabem o que está acontecendo lá. Eles sabem o que está acontecendo nos bastidores. Agora querem prender o Bolsonaro está tenso. Eu vi aí o Bolsonaro dando uma entrevista ali no canal Vista Pátria. Não para o canal Vista Pátria, mas a Débora mostrou ali que o Bolsonaro vermelho, respondendo os repórteres lá, né, ela ficava, agora ele fica nessa lenga-lenga, fala sempre o mais do mesmo, falou que tinha um trunfo, falam que ele tinha uma carta na manga, mas não tem carta, assim, sabe, simplesmente desdenhando tudo o que o Bolsonaro fala. Mas eu entendo perfeitamente porque a Débora está desse jeito, porque ela deve estar sofrendo uma pressão muito grande na casa dela, né? Ela tem filhos, ela tem um marido que é jornalista, mas não pode trabalhar, não pode violar nenhuma regra que o Alexandre de Moraes aplicou sobre ele, porque se ele violar alguma regrinha, vai lá a Polícia Federal e leva-o para a cadeia. E aí eu sei não, né? Porque eu não conheço pessoalmente eles, não convivo com eles, mas eu vejo que ela está sofrendo uma barbaridade e ficando cada vez mais nervosa em seus vídeos. Dá pra ver que ela não está mais conseguindo manter a calma, manter a frieza enquanto ela fala, né? Ela se altera, ela fala mais alto, né? Ela retorce a boca, e não condeno essa senhora por isso, porque se eu estivesse na situação dela, eu estaria do mesmo jeito ou até pior, né? Eu estaria fazendo vídeos xingando o Bolsonaro de filho daquilo pra cima. Então a gente entende a situação, né? Eu dou razão para ela em diversos pontos, em outros eu sou contra, mas infelizmente a vida do brasileiro ficou assim agora. Não se pensa mais em outra coisa, né? Só se pensa em prisão de Bolsonaro, vai ser preso, não vai. Se fala em Lula, se fala em Janja, se fala em Elon Musk, né? E mais nada, não tem mais nada acontecendo nesse Brasil, esse lixo de país, essa porcaria de país que para mim deve ser um castigo. Para mim deve ser um castigo viver num país como o Brasil. Um lixo que não vai para frente, foi feito para dar tudo errado. O Brasil tem um potencial enorme para ser, não um dos melhores países do mundo, mas o Brasil tem um potencial enorme para ser o melhor país do mundo, mas infelizmente, por causa da política, por causa da malandragem, por causa desses bandidos de gravata, tanto da direita como da esquerda, o país o país trava, o país não vai para frente. As coisas estão subindo, não se fala mais nisso, tá tudo aumentando. Antes, até uns 3 anos atrás, com R$35, eu trazia do supermercado 5 sacolas com mercadorias. Hoje, essas 5 sacolas, ao invés de R$35, me custam R$142. Então, dólar lá em cima, e eu acho que o brasileiro, apesar de estar se ferrando pra caramba, ainda não acordou porque não se ferrou o suficiente. Porque o dia em que o gás, o botijão de gás de 13 quilos tiver custando R$750, o dia em que a gasolina tiver custando R$75, o dia em que o pacote de arroz tiver custando R$240, talvez o brasileiro perceba e faça alguma coisa. No dia em que o dólar, $1 custar R$45, talvez o brasileiro acorde. Mas é aquilo,
tem gente falando, ah, mas a gente tem que sair pra rua e protestar. De novo, sair pra rua e ficar gritando, fora Lula, fora não sei quem, fora Moraes, fora... E eles saíram até hoje, sério, até hoje. Você foi pra rua, gritou fora Lula, ele saiu? Não saiu. Você foi pra rua, gritou fora Moraes, ele saiu? Não saiu. Falou fora STF, eles saíram? Não saíram. Então, eu tenho aqui a solução, né? É uma pena eu não poder falar aqui, né? Porque se eu falar aqui o que o brasileiro realmente tem que fazer para mudar, para melhorar o país de forma definitiva, cara, o YouTube fecha esse canal, a Polícia Federal mete o pé na minha porta, eu vou preso e aí eu simplesmente vou desaparecer e ninguém vai perceber, né? A não ser os amigos vão perceber minha ausência durante os primeiros dias, né? E os compromissos que eu tenho durante a semana, mas depois disso, ó, cai no esquecimento, né? Eu simplesmente desapareço, o nego joga meu corpo aí em qualquer lugar ou tritura e nunca mais vão saber de mim. Então eu prefiro não falar, porque o canal não é meu exatamente, né? O canal pertence ao YouTube, pertence ao Google e tem umas regras, então a gente não pode falar aqui, por mais que a gente esteja inflamado, com sangue nos olhos, com vontade de fazer, cometer as maiores barbaridades através da língua, através da fala, a gente ainda tem que se segurar e não falar certas coisas. Mas você sabe que para resolver a situação do Brasil, que não é fácil, só com muito derramamento de gangue. Eu disse gangue, G-A-N-G-U-E, gangue, G-A-N-G-U-E. Porque a Europa só é a Europa de hoje porque teve muito derramamento de gangue. Entendeu? Gangue, muitas gangues, muito gangue foi derramado. Então, enquanto o brasileiro ficar nessa passividade, de ficar preocupado apenas com futebol, com Big Brother, com um churrasquinho em casa, sabe, com cerveja, enquanto ele tiver dinheiro para pagar a cerveja, a carne do churrasquinho, enquanto ele tiver como pagar a energia elétrica para gelar a cerveja dele e para assistir futebol, nada vai mudar. O Brasil não muda, sabe? Ele piora, mas ele continua do mesmo jeito, o brasileiro continua fazendo piadinha com as coisas mais idiotas que existem. Então, gente, é fato, Você, então, pode aí, sabe, esbravejar, gritar, ficar indignado, nada vai mudar. Bolsonaro vai ser preso? Não sei. Ele já tá nervoso. Eu vi o Bolsonaro vermelho ali dando entrevista, né, preocupado realmente. Mas enquanto o Bolsonaro ele tiver utilidade pro Centrão, enquanto ele tiver utilidade pro Valdemar Costa Neto, enquanto ele tiver utilidade para aqueles políticos que querem o Lula de fora, beleza. Quando o Bolsonaro não servir mais, aí os caras aparecerem para prendê-lo, jogá-lo na cadeia, aí ninguém vai mais ligar para ele, né? E o Bolsonaro, ele perde muito crédito. Então veja lá se essas pessoas que estão presas lá do dia 8 de janeiro, veja se elas vão querer votar no Bolsonaro de novo. Duvido. Eu tenho certeza que muitos estão lá na cadeia culpando o Bolsonaro porque as pessoas foram presas, ele estava lá nos Estados Unidos, né? Ele podia ter falado, como disse a Débora, ele podia ter falado para as pessoas saírem dos quartéis, saírem da porta dos quartéis e irem para suas casas, irem embora, mas não falou nada. E aquele período que o Bolsonaro ele ficou em silêncio, quando ele estava no Brasil, ele ficou em silêncio, né, lá no mês de dezembro, lá, que ele não podia falar nada, e as pessoas se reuniram lá na Alvorada, e ele pegou criança, abraçou, beijou, né? E aí vinha lá o general Heleno, falava, não se preocupem que a situação vai ser resolvida. Veio o Braga Neto também, falou, calma gente, que a situação vai se resolver. Resolveu nada. Para a direita não resolveu nada, muito pelo contrário. E ainda teve ali general que estava se gabando na CPI de que conseguiu enganar os manifestantes, que as pessoas pensaram que o exército estava lá para protegê-las, mas não, o exército estava lá para prendê-las. Ele se gabava de ter enganado os patriotas que pensavam que estavam sendo protegidos, mas estavam sendo conduzidos à prisão.
Então, o que você vai esperar? Você vai acreditar? Você ainda acredita nas Forças Armadas? Você acredita ainda que os militares querem o bem do Brasil? Eles querem garantir a aposentadoria deles. Não estou dizendo todos, tá? Não posso dizer que todos os militares, que todos os generais estão preocupados apenas com o lado deles. Tem generais ali que realmente estão preocupados com o país, estão preocupados com o Brasil, com o povo, mas infelizmente aquela minoria conseguiu trair a população e deu no que deu. Mas antes de tudo isso acontecer, não falavam que tic-tac, 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 tic-tac. Não, Glazer, calma, é uma estratégia. Os militares sabem o que fazem. Eles vão deixar o negócio seguir até o dia 31 de dezembro de 2022, né, de 2022, e depois eles vão pegar e vai acontecer isso e não sei o que lá. O Lula ele vai subir a rampa, mas a hora que ele for assinar, os caras vão pegar, vão prender ele, vão fechar o STF. O que aconteceu? Nada. Nada. E eu duvido que vai acontecer alguma coisa. E tudo isso que acontece vai servir para cancelar, para que não façam mais, não pratiquem mais a anistia das pessoas que estão presas lá do dia 8 de janeiro. Só vai complicar e isso acaba com as esperanças daquele povo que estava contando com deputados, estava contando com senadores na luta para que elas fossem libertas, e elas estão vendo que não tem mais esperança de nada e muitos estão se preparando para passar o resto dos seus dias presos. Porque tem gente ali com mais de 70 anos que está condenada a 12, 15 anos de prisão. Você acha que uma pessoa de 70, 72, 74 anos vai viver mais 15? Eu duvido muito. Eu duvido muito. Ainda mais uma prisão. E o Brasil é o país da injustiça. No Brasil é assim. Você é honesto, você é trabalhador, você só vai se ferrar na sua vida. Agora, se você aprendeu a ser malandro, se você aprendeu a ser safado, você tem grandes chances de se dar bem nessa vida. Isso aqui não é um país. Isso aqui é uma sucursal do inferno. Se isso aqui não for o inferno, pelo menos é o escritório. Pelo menos é a portaria. Isso aqui é um lixo de país. Isso aqui não existe. Isso aqui é uma terra maldita. Isso aqui é uma terra maldita. Parece que enterraram o rabo do Satanás aqui no Brasil, porque só gente boa se ferra e só pessoas ruins se dão bem. Esse país é um lixo, eu tenho nojo e eu acho que viver no Brasil, nascer e viver no Brasil é um castigo por alguma coisa que a gente fez em vidas passadas. Talvez no passado eu tenha sido daqueles caras lá da turma do bigodinho que desvivia os judeus. Talvez eu tenha sido um desses caras. Talvez eu tenha sido em outras vidas um imperador que abusava do poder e abusava do seu povo. Talvez, nunca se sabe. Eu acredito em reencarnação, outras vidas e toda essa coisa aí. Se você não acredita, problema seu, direito seu. Mas eu acredito. E eu acredito que o Brasil é um país feito para não dar certo. Não dá certo em nada. Tem hospitais? Tem. Tem médico? Não. Tem escola pública? Tem. Mas funciona? Não. Nada aqui funciona. Nada funciona como deveria funcionar. E o Brasil é um país onde você dá 2 passos para frente e as pessoas puxam você 150 passos para trás. É para você não evoluir. Isso aqui é um lixo. Então, eu não tiro a razão da Débora, mulher do Alan Frutuoso, por estar tão nervosa, por estar tão energética, porque ela deve estar sofrendo uma pressão enorme por causa de toda essa palhaçada daquele que poderia resolver essa situação, mas não quis dar o tal do golpe. E aí as pessoas pagaram. As pessoas estão presas. Centenas de pessoas estão presas injustamente, só porque invadiram os prédios públicos lá. E outras nem estavam em Brasília e foram caçadas e estão presas lá. Tem gente que nem foi a Brasília, estava lá. E eu quase fui, né? Não fui porque eu tinha compromissos e se eu fosse lá não teria hora para voltar e hoje certamente eu estaria preso lá na Papuda também. Então lembre-se, o Brasil foi feito para não dar certo, o Brasil é um lixo e é uma bosta de país, infelizmente. Quanto mais esperança você tem,
mais decepcionado você fica. O Brasil é um lixo. Obrigado pela atenção, clique no joinha, clique no sininho, inscreva-se no canal e você pode ajudar com qualquer quantia, pois esse canal não é monetizado. O Pix é 16 21 33 548 83. 16 21 33 548 83. Eu sou Gleiser Oliveira e esse é o canal Catavento de Pedra. Tchau, tchau.